Boa noite a todos. Dando início à 7ª semana UBRA da Pessoa com Deficiência e Acessibilidade Online, agradecemos a presença dos mais de 200 inscritos no evento. A universidade é um espaço de cidadania, em todos os sentidos. Por isso, a UBRA promove, de 24 a 28 de setembro, a 7ª Semana da Pessoa com Deficiência e Acessibilidade, com palestras, debates, seminários e atividades lúdicas. Peço que deixem seus microfones desligados e utilizem as mensagens para quaisquer apontamentos. Convido o pastor Renato Luiz Renes para dirigir um momento de reflexão. Boa noite a todos e todas. Franquiele, só confirma para mim, por favor, estão ouvindo bem? Ok, obrigado. Sim. Quero cumprimentar aqui a nossa coordenadora acadêmica, Franquiele, né, os nossos convidados dessa noite que já estão aqui, Frederico, né, que se encontra aqui também, o professor, né, os nossos professores da instituição aqui da UBRA Santa Maria, e de forma especial também o nosso diretor, professor Mauro, né, nessa nossa semana, 7ª semana, então, da pessoa com deficiência e acessibilidade. E eu gostaria de fazer alguns comentários sobre um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 9. Então, a gente entender um pouco primeiro o contexto, né? Jesus, ele se encontra, nesse texto de João capítulo 9, é relatado que Jesus, ele se encontra com um cego de nascença. Então, ele era uma pessoa com deficiência, né, desde a sua nascença. Existem deficiências, a pessoa não é portadora de deficiência, né? Até algum tempo na história nossa, do Brasil, do país, às vezes se dizia assim, é um portador de deficiência, né? E não, na verdade, a pessoa, ela é uma pessoa com deficiência, né? E essa deficiência pode ser de nascença, ela pode ser adquirida ao longo da vida, né? A gente pode dizer assim, em função de um acidente, de uma doença, às vezes que a pessoa passa, né? Também. E existem situações também que as doenças podem ser atenuadas, né? Então, mesmo a pessoa sendo um deficiente, né, por alguma situação, às vezes existem situações que possuem tratamento, próteses, órteses e assim por diante, né? Então, isso é importante a gente saber, porque Jesus, aqui nesse texto, relata que ele se encontrou com uma pessoa que já era deficiente visual de nascença. Então, dentro daquele contexto judaico, né, a religião cristã, então, ela não existia ainda. Jesus Cristo, ele era um bom judeu, a gente sempre pode dizer assim, né? Ele cumpria as leis, as cerimônias, né? Foi circuncidado, comemorava a Páscoa do Antigo Testamento, vivia aquilo que a religião da época, então, dizia dentro daquele contexto hebreu, dos israelitas. E ali nasce o cristianismo. E é interessante que, certa vez, Jesus, ele se encontrou, então, conforme diz o texto de João, com um cego de nascença. O que Jesus fez? Jesus, a gente entendendo que ele também era verdadeiro Deus, ele poderia simplesmente ter curado essa pessoa, se ele quisesse. Mas ele faz, a gente pode dizer assim, até uma cena, né? E até didático, assim, interessante. Ele cospe no chão, parece nojento, né? Mas Jesus, ele cospe, ele faz uma lama, diz ali no texto, né? Ele passa nos olhos daquele cego, e pede para o cego, agora você vai lá no tanque de Siloé e vai lá e se lave. E o cego foi até lá, se lavou e ele voltou enxergando. E isso trouxe, assim, uma discussão muito interessante que aparece dentro do texto, né? Então esse homem foi curado, mas daí vem agora a discussão com a religião presente na época, que era a religião judaica, né? Começaram a inquirir aquele homem, olha, mas você era de fato cego de nascença? E daí ele repete, né, toda a história, dizendo, olha, que Jesus me curou e tudo mais, né? E é interessante que até os pais dele são chamados, então, pelos líderes da religião, né? E são inquiridos, olha, o filho de vocês, de fato, era cego de nascença? E eles falam, olha, ele já é um homem adulto, quer dizer, um homem, naquela cultura judaica, ele era considerado adulto a partir de 30 anos de idade. Né? Então ele provavelmente já tinha mais do que isso. E os pais, até temendo alguma retaliação, digamos, por parte dos líderes judeus, eles respondem, olha, quem foi que curou ele? O que aconteceu? A gente não pode te dizer. Perguntem para ele.
Ele até já falou para vocês isso aí, né? Mas uma coisa a gente pode testificar, ele era cego de nascença, né? E aí é interessante que dentro desse relato aparecem todas as situações, muitas vezes, que envolvem ser um portador de deficiência. O ser excluído, né, ou ser uma pessoa com deficiência. Então, o ser excluído da sociedade, o ficar calado, o de repente ser julgado também, né, e até mesmo muitas vezes ser ridicularizado. Isso apareceu também dentro do texto. Ah, esse não era aquele mendigo, né, que vivia nas portas por aí pedindo esmola e tudo mais. Quer dizer, então era uma pessoa excluída da sociedade, estava à margem. E é interessante que o texto bíblico relata, assim, que Jesus trouxe muito mais para ele do que a cura no sentido físico, né? Jesus restituiu para ele também a cidadania para ele. Jesus restituiu também, a gente pode dizer, naquele contexto histórico, a gente está falando de uma história de 2000 anos atrás, né? Hoje a gente sabe que as pessoas com deficiência, elas têm outras situações, elas têm outras leis, mas continuam lutas também permanentes, né? A gente precisa sempre lembrar disso, apesar de que tem pessoas que se agarram junto também para lutar por essa causa, e mesmo a gente tendo leis, mas a gente ainda tem muitas dificuldades, né, por parte das empresas, por parte do poder público, né, em não cumprir muitas dessas leis, né. E a própria religião, então, entra aí também, né, a gente falar disso, assim, né, quer dizer, os julgamentos até da religião, porque a religião ali, ela entendia assim, por que que esse homem nasceu cego? Essa era a grande pergunta, né? E eles entendiam assim, é porque talvez ele pecou lá na barriga da mãe. Então os judeus tinham essa ideia de causa e efeito. Olha, se acontece uma pessoa, por exemplo, se ela se torna deficiente ou se ela já nasce deficiente, eles entendiam que estava relacionado com o pecado daquela pessoa. E a gente sabe que Jesus Cristo mostra para eles e dá uma resposta interessante dizendo assim, o povo chega para Jesus e os discípulos chegam para Jesus e perguntam, por que que esse homem nasceu cego? E Jesus diz assim, é para que nele se mostre a graça de Deus, o poder de Deus. Quer dizer, nas coisas talvez excluídas da sociedade, nas pessoas que viviam à margem, né? Naquilo que parece muito fraco também, ali a graça de Deus também se mostra. E hoje, quando a gente lida também com esse assunto, com essa temática, a gente sempre pode lembrar assim, muitas pessoas se perguntam, né, por que alguém nasce com uma deficiência ou se torna, né, adquire uma deficiência ao longo da vida, por uma questão de saúde, por um acidente também, mas a gente sempre lembrar, assim, ali também a graça de Deus pode se mostrar, né, e o amor de Deus, e o perdão de Deus, e a graça de Deus, ela também se mostra por como as pessoas à volta também lidam com este assunto. Né? Ou seja, nós também temos a possibilidade de simplesmente cumprir leis, mas a gente é chamado sempre a olhar para muito mais do que isso. E Jesus Cristo, ele também nos mostra isso, né? Que a gente sempre pode ter o olhar de cuidado, o cuidado de amor, e não só de julgamento em relação às pessoas, mas sim o de acolhimento e também de emancipar, né, se for possível, ou seja, auxiliar as pessoas também para que elas possam sempre viver melhor. E é isso que o amor de Deus trouxe para aquele homem, o amor de Jesus Cristo. E a gente sabe que esse amor também ele vai muito além dessa questão física, né? Porque Jesus ele mexe também com algo interno à nossa vida, que é a questão espiritual também, a nossa fé, com o seu amor, com o seu perdão. E que nós também sempre possamos olhar para essas situações, né, da vida, e que a gente sempre possa ter amor em relação às pessoas, seja elas, né, independente de como vivem, como são também, mas que nós sempre possamos acolher bem e até mesmo auxiliar a cumprir as leis, porque elas também existem, né, para que a gente possa também acolher bem sempre e cuidar bem das pessoas à nossa volta, especialmente também as pessoas com deficiência. E que Deus abençoe também
essa temática ao longo desses próximos dias, na noite de hoje também, e que nós sempre possamos fazer boas reflexões, né? Trocas, reflexões para a nossa vida, para as nossas aprendizagens, e assim também seguir sempre em crescimento na nossa vida. Deus nos guarde. Amém. Convidamos agora o diretor do campus, professor Mauro Luiz Serve, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Quero saudar inicialmente o capelão da Unidade Santa Maria, o pastor Renato Luiz Henich. Uma saudação à coordenadora acadêmica Franquiele Osterreich. Uma saudação à nossa coordenadora de Educação Continuada, a professora Adriane Tualda. Fazer uma saudação especial aos nossos coordenadores que estão presentes no evento, aos nossos professores e a todos os acadêmicos e convidados que estão nesse momento assistindo. Quero fazer aqui um agradecimento e uma saudação ao professor Frederico Guilherme ter aceito o convite e palestrar hoje à noite para nós, um momento assim muito, muito especial. Também aproveito a oportunidade para fazer uma saudação ao professor Diego e ao professor João, que logo após também vão fazer a sua explanação. Com essa pequena fala, eu quero declarar aberta a 7ª semana UBRA da pessoa com deficiência e acessibilidade, desejando a todos os participantes, palestrantes e convidados um excelente evento. Uma boa noite e o meu muito obrigado a todos vocês. Dando início à 7ª semana UBRA da pessoa com deficiência e acessibilidade online, com a palestra titulada Para Além da Dor, Superando Obstáculos, apresento o palestrante da noite, o professor Frederico Guilherme Schirmer. O professor Frederico é graduado em Geografia, licenciatura plena, graduado em Tecnologia e Gestão de Turismo, especialista em Educação Ambiental, é diretor proprietário e agente de viagens na agência Usina de Viagens, Turismo Pedagógico, em Santa Maria, desde 2013. Professor na disciplina de Geografia no Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos e de Cultura Popular Julieta Balestro, sede PRSM, em Santa Maria, desde 2015. Convidamos o professor Arley Peripoli, professor da UBRA, para ser o mediador da palestra. O professor Arley é graduado em Educação Especial, licenciatura plena, habilitação em Deficientes da Audiocomunicação, especialista em Educação Ambiental, mestre em Educação, professor efetivo do quadro de servidores públicos da Prefeitura Municipal de Santa Maria, professor formador do curso de Atendimento Educacional Especializado pela Universidade Federal de Santa Maria, de 2008 a 2014. Coordenador da Educação Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria, de 2009 a 2016. É professor adjunto da Universidade Luterana do Brasil, no campus de Cachoeira do Sul e Santa Maria. Passo a palavra para o professor Arley e desejo uma ótima palestra. Bom, boa noite a todos, que alegria estar com uma sala cheia, é uma sala virtual, né, nesses momentos de pandemia, nessa ressignificação, e que responsabilidade, né, hoje fazer uma mediação com pessoas tão importantes nesse nosso grupo, nesse nosso quadro. Também venho dizer que a UBRA tem uma característica muito, muito importante, no sentido de acolher. Nós já viemos acolhendo muitos alunos, né, com deficiência. Ela faz todo um trabalho diferenciado. E assim, hoje, então, a gente vem pensar essa semana, veio pensando essa semana, no sentido de que cada um de nós precisa e tem que dar de si o melhor. E eu gosto de iniciar pensando, conheça-te a ti mesmo, né? Momento que você conhecer, cada um se conhecer, você consegue conhecer o que está circundando e respeitar essas diferenças. Nós também precisamos, né, hoje refletir, e não só hoje, na Semana da Pessoa, mas diariamente,
essa temática ela é tão significativa. Por isso, é importante que a gente, né, utilize essa questão do respeito, da aceitação das diferenças, né? Precisamos ter essa questão da sensibilidade, né? Como a gente precisa afetar-se e afetar o outro. Então, também pensando no sentido de acolher, respeitar e fortalecer. Então, para nos brindar hoje, né, com essa noite que a gente está ansioso para dar prosseguimento, nós temos o professor que já foi apresentado, né, pela Kimberly, que fará então um pouquinho, vai trazer a sua experiência, que acredito que ser muito significativa. Tá? Como a gente então já combinou, o pessoal pode contribuir no chat, a gente vai fazer um bate e volta. No finalzinho, eu vou tentar fazer um fechamento do que o professor e os demais colegas colaboraram para a gente fazer então essa mediação. Professor Frederico, seja muito bem-vindo, os demais alunos, professores, então sejam todos muito bem-vindos. É com o senhor então. Obrigado, doutora Lei. Primeiramente, então, uma boa noite a todos e a todas as participantes do evento. Agradecimento a Mariana Fischer pelo convite para que participássemos desse evento. A professora Adriane, que também entrou em contato conosco, a professora Kimberly, professora Franchielli, professor Mauro, enfim, boa noite a todo o quadro de professores aí presentes nessa rica sala, né? Como destacou a professora Arley aí. Eu entrei para esse mundo, digamos, das pessoas com deficiência, né? Mas continuo, acredito, muito eficiente, né? Nas tarefas do cotidiano, profissionais, enfim, pessoais. Ano passado, no dia 9 de agosto, quando uma dor na minha perna direita, na altura da coxa, começou a me chamar a atenção. Eu indo até a escola onde trabalho, aquela dor foi aumentando, mas não dei muita importância, uma dor na perna, quem sabe dormi mal, quem sabe algum movimento brusco que nem me dei conta, enfim. Só que essa dor aumentou muito durante a manhã, me levando até o PA do Hospital de Caridade para averiguar o que, né, o que poderia ser. Cheguei no hospital, fui recebido, né, pelo médico plantonista, que rapidamente me diagnosticou como lesão muscular, né? Em nenhum momento este médico plantonista ou outro plantonista que assumiu a seguir, né? Nenhum deles teve a atitude de fazer uma tomografia para averiguar o que seria, porque até então eu já estava sendo medicado com morfina, tamanha era a dor. E uma lesão muscular, até eu já desconfiava que não seria, né? Tratado ainda com morfina. A morfina não fazia efeito. E eu perdi a consciência. Tá? Recuperei a consciência, isso era já meia tarde, quando perdi a consciência. Recupero rapidamente a consciência com a visita de alguns familiares que apareceram até o pronto atendimento do Caridade. E novamente perdi a consciência, só vindo readquirir a consciência mais de mês depois, e demorando ainda a entender o que tinha acontecido. Eu fui acometido por uma bactéria rara, conhecida pelo nome de Aeromonas sobria, e vulgarmente conhecida como devoradora de carne. Para vocês terem uma ideia, eu estava literalmente sendo o alimento dessa bactéria que multiplicou-se, evoluiu muito rapidamente, segundo os médicos que assumiram depois os meus cuidados. Então, ela muito rara, de evolução muito rápida, muito voraz, e já estava num estágio avançado, onde a única saída seria a amputação do meu membro inferior direito. Tá? Isso foi feito, foram feitas 3 cirurgias num pequeno intervalo de tempo, aí, talvez pouco mais de 48 horas, tá? Que culminaram com, então, a amputação da minha perna direita. Eu fiquei na UTI do Hospital de Caridade, mais ou menos
20, 30 dias, mais ou menos, entre um pouco mais de 20, pouco menos de 30 dias, em coma, tá? Já aguardando uma recuperação, enfim, aguardando os próximos passos, né, que a equipe tomaria. E passado mais algum período, quando eu recupero parcialmente a consciência, é que eu fico sabendo o que aconteceu, né? E ainda sobre efeito de muitos medicamentos, eu entendi, mas não compreendi. Minha memória, ela é muito desse período todo no hospital, ela não consegui, né, assimilar muita coisa, nem guardar muitas lembranças, né? Talvez consequência da medicação, e eu até então não sabia que havia sido amputado. Eu avaliei pelos acontecimentos que era uma hipótese, né, ser amputado, havia a chance. Então eu fiquei sabendo através de um dos médicos da equipe que me atendeu, né, quando eu questionei sobre a perna, né, se seria ou não amputada, ele tranquilamente me disse, não, já foi. Foi um momento, um misto de surpresa, de incerteza, uma situação bem delicada, onde naquele momento eu estava sozinho, né, na UTI, né, as visitas eram em horários especificados. Eu não recordo muito bem, mas ali comigo mesmo, eu tentei entender, tentei assimilar, e enfim, né? Me lembro também das falas do pastor, agora abrindo o nosso evento, sobre leis, né, que visam nos dar, facilitar o nosso cotidiano, né, leis que também visam nos oportunizar acesso a alguns serviços, enfim, até mesmo acesso ao serviço público através de concurso, né? Mas existe também a questão do respeito, a questão de como o outro nos vê. Nesse intervalo de tempo que eu já estou fora do hospital, após uma hospitalização de 6 meses, porque além da amputação, eu tive uma falência renal em função da medicação muito forte, né, para combater a bactéria. Depois de um período, eu readquiri parcialmente a minha função renal, né, o que já me desvincula da necessidade da hemodiálise. Então, nesse tempo que eu já estou em casa, está fechando agora aí 7 meses que eu estou em casa, então eu saio de uma clausura provocada pela amputação e consequente cicatrização, já que foi uma amputação muito alta, eu tive uma desarticulação de quadril. Tá? É uma amputação rara, né, no país, é rara talvez no mundo. Tá? São poucos os desarticulados de quadril, ou seja, não tem fêmur. Tá? Foi muito alta. Então, isso nos limitou bastante os movimentos, né? Então, nesse período agora em casa, nesses 7 meses, eu tenho visto, já readquiri uma forma, uma boa condição física, né? Tenho feito de tudo, tenho, inclusive eu dirijo, eu saio, vou a mercados, mas como eu dizia, né? Depois dessa clausura no hospital de 6 meses, 7 meses em casa, não enclausurado, mas com uma limitação de sair, né, em função da pandemia. Acho que isso já é comum a todos nós. Mas para mim é um ano, mais de ano, né, que eu venho, que nem, desculpe o termo, atado, né? Eu fico atado, eu fico limitado. Mas quando eu saio para desenvolver alguma atividade, seja ela cuidados com a saúde, supermercado, entre outros, eu percebo que há
por parte de muitas pessoas, uma atenção com a pessoa deficiente. Há o cuidado, a vontade de facilitar, eu não sei se é comigo apenas, mas assim, ó, eu vou ao mercado, eu vou ao comércio em geral, eu vou atravessar uma rua, eu vou entrar no carro, numa carona, vou fechar a porta, vem alguém me oferece auxílio para fechar, oferece auxílio para subir, para chamar elevador. Então, eu tenho tido essa graça, né, de sempre ter alguém que vem até mim e oferece um auxílio. Tá? Isso é interessante, né? Não é uma obrigação imposta por uma lei, né? É a boa vontade das pessoas. E o que deu para ver de bom nisso tudo que aconteceu, né? Além de toda essa tensão de pessoas, no caso, estranhas, dentro do revés, eu tive muita sorte. Tá? Eu tive uma boa equipe médica, tá? Que me atendeu, bons profissionais de saúde, no Hospital de Caridade, tanto na CTI, técnicos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, tá? Na unidade 150 também, a equipe da unidade, eu quero também aproveitar e agradecer mais uma vez a toda essa turma aí do hospital, que muito bem nos atendeu. Depois eu saio do hospital, mantenho contato com esses profissionais, muitos ainda que me assistem. Eu tenho outros profissionais também, de várias áreas. Eu tenho uma rede muito grande de pessoas que têm me auxiliado de todas as formas que vocês podem imaginar. Seja com a palavra amiga, seja escutando, orientando, auxiliando, amparando em todos os sentidos, contribuindo com a nossa campanha para aquisição da prótese, pessoas que muitas vezes até ficam no anonimato. Então, assim, ó, profissionais que me atendem, por exemplo, na área da psicologia, de forma voluntária. Então, é gratificante de ver tudo isso. Eu tenho, não só aos familiares, mas amigos, conhecidos, desconhecidos, eu tenho muita gente a agradecer. E continuo agradecendo, reconheço todo o esforço da família, família núcleo, esposa, filha, pais, enfim, toda uma mão, um auxílio, uma ajuda, né? Isso aí nos ajuda muito também a encarar esse desafio constante, diário, né? Que é vencer os obstáculos que a vida nos impõe, os obstáculos naturais, obstáculos sociais, físicos, enfim, de toda forma, né? Porque, como eu disse, continuo no meu cotidiano fazendo de tudo um pouco. Minhas atividades profissionais, atividades pessoais, tudo um pouco mais moroso, tudo um pouco mais desafiador, mas a gente segue, né? Segue fazendo e agora, em breve, eu devo ir até Porto Alegre, dar continuidade aí aos trabalhos de protetização e buscar uma qualidade melhor de vida, né? Hoje eu faço uso apenas de órtese, né? São 2 muletas canadenses que me ajudam a me movimentar. Claro que eu até já me movimento sem as órteses, né? Mas a prótese com certeza vai, segundo também a equipe médica, me dar uma melhor qualidade, uma liberdade melhor, né, de movimento. Então, é uma situação que ainda é nova, ainda é nova. Isso tudo que aconteceu nos deixou assim mais sensível não que a gente não percebesse o próximo, não percebesse o outro, né? Mas a gente percebe muito mais, talvez com mais atenção, né? As necessidades todas, né, de muitas pessoas,
né? A gente está na rua, caminhando, vê uma calçada esburacada, vê falta de estrutura, né? de acessibilidade. Mas é bastante já, né? A gente já vê que muito já foi pensado, muito já foi feito, e acima de toda essa questão de estrutura, eu volto a chamar a atenção para o olhar do outro, né? Que eu, falando por mim, sempre tenho tido a sorte, a felicidade de ter um auxílio, mesmo sem precisar, né? Muitas vezes, de uma ajuda de outro para me movimentar, enfim, para acessar algum obstáculo, enfim, acessar algum elevador, uma escada, um lugar de difícil acesso, tá ali, né? Tá ali a pessoa para nos ajudar. Professor Frederico, a gente que é da área, eu, no caso, a minha formação é educação especial, né? Eu trabalho numa escola com as deficiências. Então, parece que quando a gente sai à rua, chama a atenção, está aos nossos olhos a questão da acessibilidade, que depois os outros demais professores vão abordar também. Está bem visível a questão da acessibilidade, quando muitas vezes o ônibus ele tem elevador, mas ele não para, porque os passageiros também não têm essa sensibilidade, eles até olham com um olhar diferenciado. Quando você se depara com um poste no meio da calçada. Então, a gente também começa a perceber que situações diferenciadas, né? Pensando hoje que todo o espaço público, né, ele precisa ter acessibilidade, aquela questão toda. Para o senhor também não foi, como você disse assim, ó, você, até então, havia uma mobilidade, eu uso a palavra normal, que não é correto, mas havia toda uma mobilidade, uma situação, e você precisa, então, se deparou com uma nova condição, e aí você precisa se ressignificar enquanto indivíduo, enquanto pessoas, e isso não é fácil, né? Isso a gente sabe que há um período de luto, há uma situação bem complicada. Hoje de manhã eu estava também fazendo uma fala com uma menina que é nossa aluna, inclusive, que tem uma experiência de vida, a Ellen, e ela disse assim, que quando ela descobriu que perdeu a questão da mobilidade, depois a visão, ela pediu para a mãe dela para não sair do hospital, que ela queria, tipo, morrer, alguma coisa difícil. Então, assim, ó, gostaria que o senhor abordasse um pouquinho como é que foi essa superação, né, da sua pessoa em relação à deficiência, e como é que você vê esse contexto de acessibilidade, esse contexto de por exemplo, onde as pessoas estacionam o carro na vaga, que é para pessoa com deficiência, mas aí você cobra, e eu sou meio chato, porque eu chego na pessoa e digo assim, ó, você está num espaço que não é teu, e aí eu sou taxado daquele indivíduo chato, mas assim, mas é só 5 minutinhos, mas em 5 minutinhos podem chegar 3 pessoas que necessitam daquela vaga. Nós temos 20 vagas para carros que não precisam de acessibilidade, e aquela uma é ocupada. Então, gostaria que você abordasse um pouquinho, se fosse possível, né, até porque é uma temática que está bem, bem presente, a gente precisa, né, dessa situação conosco também. Vanderlei, é uma questão bem comum no cotidiano. Eu já me deparei também, cheguei num supermercado, havia uma única vaga para pessoas com necessidades especiais e outras vagas para idosos. Justamente a vaga para mim, no caso, né, naquele momento, estava ocupada, e eu fiquei parado, aguardando o que iria acontecer, até mesmo para eu manobrar o carro, para achar uma vaga, enfim, digamos, normal. Nisso sai a senhora, uma jovem senhora que estava ali, e ela me disse mais ou menos a mesma coisa. Não, mas é bem rapidinho, eu tô com um idoso. Não, ela não estava com um idoso, não era rapidinho, ela estacionou ali, e falta de consideração, fez as compras, retornou, acabou que eu tive que, para eu não atrapalhar o trânsito, eu tive que achar uma vaga convencional, vamos dizer assim. Eu mesmo nunca ocupei vagas que não eram, para mim, antes de acontecer tudo isso, né? Eu sempre respeitei essas vagas especiais, continuo respeitando, inclusive quando eu chego em algum estabelecimento e há vaga para pessoas portadoras de necessidade,
disponível e há também um lugar convencional, eu opto pelo lugar convencional, porque eu consigo sair do carro, pego minhas muletas e me desloco tranquilo. Claro que quando há necessidade eu faço uso, né? Agora, eu também penso que se eu posso, então não usar, eu não uso. Né? Mas, contudo, ainda, de eu sempre ter aquela sorte, que assim, há pouco falei, de alguém para me auxiliar, para me orientar, né? Nem sempre, né? Tu vai ter não quer dizer que sempre tu vai ter esse auxílio. E a questão do luto, né? Eu não sei se já desenlutei ou eu entrei em luto, né? Eu não saberia te dizer. O que acontece é que muitas vezes eu me pego pensando no que aconteceu, no que eu era, no que sou e no que você, sabe? São perguntas, são questionamentos que eu me faço. E eu acabei, sem querer, esses dias aí, assistindo novamente o filme Como Eu Era Antes de Você. Talvez, né, muitos de vocês aí já tenham visto o filme. Eu acho que não vou colocar aqui nada sobre o filme, né, para nós não perdermos tempo. Aí vocês já devem saber a história do rapaz. Claro que a minha limitação é mínima, né, perto do que o filme nos mostra. Mas eu sou o personagem da minha história, eu sou o protagonista da minha história. Então, para mim, essa deficiência, essa limitação que eu tenho é enorme. Por mais que eu me acostume, por mais que eu faça as minhas atividades diárias, e muitas vezes é difícil. Né? E a gente pensa no que era, pensa no que tinha, é aquele ditado, a gente só vai dar valor. Não que a gente não é bem isso, mas enfim, a gente só vai dar valor ao poço quando seca. Né? Mas e talvez eu não percebesse o quanto eu era perfeito, o quanto eu era capaz fisicamente. E aí eu me pego, às vezes, pensando que eu não sou mais esse quase perfeito, eu não sou mais esse capaz fisicamente, né? Como eu disse, a minha amputação foi muito alta. Além da amputação, eu fui... eu tive que fazer um enxerto, né? Para conseguir cicatrizar o local da amputação. Então, ficou bastante, grosseiramente falando, houve uma mutilação. Então, eu tenho que conviver, além da deficiência, com o que sobrou, né, mutilado. Talvez uma plástica possa resolver. É uma área que não fica exposta, ok? Mas eu sei, né? Eu vejo. Então, isso, eu não sei se isso é o luto, não sei como eu te disse, né? Se eu cheguei a entrar ou já saí, mas são coisas que não tem dia, que não se pense, não tem dia que não se lembre, tá? Até porque eu ainda tenho muita, não é aguda, forte, mas eu ainda tenho dores passados já 7 meses, na verdade 1 ano da amputação, desculpe, né? 7 meses que eu estou em casa. Eu ainda tenho um misto de sensações, né? Alguma dor, algum desconforto, não tão forte como já foi, mas eu ainda tenho. Então, isso tudo ocupa, isso tudo preocupa, isso tudo assusta, né? Então, eu saí dessa, né, desse desafio aí durante o período de hospitalização com sequelas, né? Renal, né? Eu tenho ainda algumas questões neurológicas na perna esquerda que eu tenho ainda eu até tenho que fazer retomar as consultas médicas, né, para fazer um diagnóstico de que realmente eu tenho uma
uma falta de sensibilidade na perna esquerda, enfim. Então, isso tudo nos preocupa, né, professor Peripoli? O que que é? O que que vai ser, né? Então, é complicado. E aí, às vezes eu tento o exercício da empatia, né? Porque as pessoas me dizem, mas tenho outra pessoa que a situação foi mais grave, que perdeu mais movimento. Eu entendo, eu lamento, a exemplo do filme, né? Mas, como disse, o personagem da minha história, né? O protagonista da minha história sou eu. Então, isso ainda dói, isso ainda machuca bastante. Professor, assim, ó, que a gente, você já mencionou, e isso a gente vem acompanhando, o quanto importante é você ter o apoio familiar nesse contexto. Você é o protagonista da sua história, mas você precisa desses coautores, né, dessas pessoas ao teu redor. Nesse momento, né, a gente sempre fala, a mesma coisa quando a gente está na faculdade, ou está numa sala de aula, que você tem um aluno com uma deficiência, se ele tiver todo o envolvimento da família, o desenvolvimento dele vai se dar de uma forma diferenciada. Ele vai evoluir muito mais. Então, você destaca isso muito importante, de quanto importante essa questão da família, né? E eu também destaco aqui, onde você disse a questão da empatia. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Às vezes eu, Arley, me colocar no lugar do professor Federico. Eu, professor Arley, no lugar lá do professor Renato. E assim sucessivamente. Para a gente verificar, né? Às vezes, quando a gente tem alguma temática, que a gente faz alguma atividade com os alunos, onde você veda o olho e você faz um jogo de futebol, como é interessante experienciar. Isso é por um momento, depois a tua não deficiência, ela volta, entendeu? A tua visão. Mas assim, se colocar-se no lugar do outro, você tem toda uma possibilidade de você olhar aquela pessoa que tem uma deficiência com uma concepção diferente, né? Então, muito importante o que você coloca, professor, esse colocar-se no lugar do outro, esse apoio da família, esse apoio das pessoas, né, no atravessar a rua, no cuidado, no zelar. Então, isso também tem a ver com o afetar-se, com o cuidar do outro, com o respeitar. Eu queria destacar, Peripoli, dentro do item família, né? Eu tenho um filho de 9 anos. Tá? Tenho uma outra filha também, já com 24 anos, uma moça. Mas eu pensava muito nele, por ser criança, né? Como que ele veria, como que ele ia lidar com isso. E, para minha surpresa, ele aceitou muito bem, ele claro, lamenta, né? Mas ele aceitou muito bem, ele compreendeu muito bem, assim, ó. E hoje eu digo para ele, tu não é o meu braço direito, Pedro, tu é a minha perna direita, né? E ele é um baita de um companheiro, um baita de um amigo. Eu devo muito, assim, a ele por toda a calma, toda a atenção que ele tem comigo, sabe? E destaco ele porque ele é uma criança, né? Não que a minha filha também não tenha entendido, enfim, não me auxilie quando necessário, esposa, irmãs, sogros, pais, vou enumerar aqui cunhado, cunhada, enfim, assim, o destaque é ele, né? Todos me dão atenção, como sempre me deram, amigos. Tá? Então, o que tem de bom nisso tudo, por enquanto, professor Peripoli, é essa grande acolhida que eu tive, seja da família, seja do amigo, seja inclusive do desconhecido, tá? Ou do simplesmente conhecido, como esses dias eu estava entrando no carro do meu pai. Quando eu fui fechar a porta, correu 2 meninos. Deixa que eu feche, professor. Tinham sido meus ex-alunos. Então, sabe, nós lançamos uma campanha na internet, uma vaquinha para arrecadar fundos para a aquisição da prótese, que, como a amputação é muito alta, é uma prótese bastante complexa, né?
E assim, ó, eu acredito que em tempo recorde, assim, ó, não que eu tenha já arrecadado todo um montante, mas em tempo recorde, aquilo deu um grande retorno, tá? De pessoas colaborando, buscando N formas de colaborar conosco através de trabalho voluntário, se oferecendo para ajudar, para levar, para trazer, para fazer e para acontecer. Né? Eu tive, repito, dentro do Revés, muita sorte. É uma rede muito grande de pessoas que têm feito o que podem e muitas vezes o que não pode. Gente muito humilde, colaborando materialmente, espiritualmente. Assim, ó, eu tenho que agradecer muito, não canso de agradecer, professor. Professor Frederico, a professora Mariana, que é coordenadora do curso de psicologia, ela colocou a seguinte situação no chat. Fred, obrigada pela gentileza de compartilhar tua história conosco, que ainda é tão recente, mas nos ensina muito. Pensarmos e refletirmos sobre acessibilidade é fundamental para nos implicarmos como profissionais cidadãos. Você abordou a questão da equipe multidisciplinar como essencial no teu processo de hospitalização. Pensando a questão do cuidado, tá? Nessa equipe, havia acompanhamento psicológico também? Poderia compartilhar um pouquinho sobre isso? Sim, professora. Houve... Ela fala isso porque, assim, ó, dentro desse grupo também tem estudantes de psicologia que estão aqui conosco participando, tá? Tá. Teve sim. Tá? Como eu disse, uma gama enorme de profissionais que ainda no hospital nos atenderam. Havia sim o atendimento psicológico, uma psicóloga que nos visitava tanto na CTI quanto depois no quarto da unidade. Tá? Então, aconteceu. Depois, eu passei por uma profissional outra, né, que nos foi indicada. Depois, com o início da pandemia, eu acabei parando, né, com esse atendimento. E, recentemente, tem uma outra profissional, já uma terceira profissional. Né? A primeira era do próprio hospital, né? Depois que foi uma profissional indicada. Hoje eu tenho uma terceira profissional que, de forma voluntária, né? Hoje a gente faz as sessões por videoconferência. Então, eu tenho tido, sim, essa atenção, tenho tido esse cuidado aí também com o psicológico, né? Além do físico. Acho que o microfone do professor está desligado. Professor Arley, seu microfone está desligado. Perdão. Frederico, professor, na sua fala você deixou, né, claro que você dirige, vai ao mercado, faz, né, tem a sua rotina diária normal. A gente estava conversando, né, pensando em questão de acessibilidade, em acesso, aqui em Santa Maria, muitos táxis, eles são acessíveis, né? Outros não. Também em relação a aplicativos, né? Por ser uma questão até mais em conta, eles não têm muitas acessibilidades. Se você tiver que carregar uma cadeira de rodas, a tela vai dobrar, vai fechar. Mas se você precisar carregar uma cadeira de roda motorizada, é mais difícil. Então, também isso é uma outra questão de políticas públicas para se pensar uma cidade mais acessível, se pensar um transporte mais acessível, de qualidade, que também beneficie essas pessoas, né, com deficiência. E eu acho que é muito importante a gente pensar também numa qualificação desses profissionais, tanto do motorista de ônibus, como do táxi, como o cobrador, porque assim, ó, se eu for pensar num cadeirante, eu não posso, enquanto professor, ou enquanto, né, pessoa, pegar ele de qualquer maneira da cadeira para colocar no carro. Eu preciso de todo um cuidado, eu preciso muitas vezes de orientação, até de um fisioterapeuta, de como eu vou fazer a mobilidade desse indivíduo. Então, isso também tem que se pensar algo
voltado não só para, mas sim para os motoristas, para os cobradores, para os profissionais, etc, etc. É verdade, né? Não basta só a boa vontade, né? Tem que saber como agir. E eu, graças a Deus, eu não precisei e não faço questão, por enquanto, de fazer uso de cadeira de rodas, né? Eu não sei, quem sabe, numa idade mais avançada, até lá o que vai acontecer, né? Mas é verdade, nos falta esse olhar. Para quem não tem a deficiência, ou para quem não é da área, como o seu caso, né, que é professor na área, para quem não é militante da causa, são coisas que passam despercebido. Tá? A gente não entende que deve haver uma melhor estrutura urbana, melhores equipamentos urbanos, né? Que deve haver um preparo de vários profissionais, mas, professor, eu acredito que o caminho está aberto. Eu acredito que é um caminho positivo, né? Sem volta. Eu conversava com um amigo que ele teve uma deficiência temporária em função de um tendão que rompeu, e ele foi obrigado, né, teve a necessidade, um compromisso anterior já assumido, de viajar para a Itália. E ele me contou que no mundo desenvolvido, né, não há essa preocupação com a pessoa com deficiência. Tá? Não existe uma acessibilidade como aqui, não havia uma atenção com ele diferenciada, né, em questão de fila ou acesso a algum serviço. Isso foi o que ele nos contou, né? Então, acho que já andamos um bom caminho. Acho que isso deve, né, acontecer. Isso vai acontecer naturalmente, né? Por mais que as pessoas com deficiência sejam uma parcela pequena, né, da sociedade, estamos ganhando essa atenção, né? O campo está se abrindo. Acredito que ainda melhore. Professor Fred, a aluna Vitória, ela diz o seguinte: boa noite, fui aluna do Prof. Fred no ensino médio, e todos nós, ex-alunos, sentimos muito a sua experiência, tá? Acredito que podemos substituir a palavra normal por comum. Acho bem interessante a colocação dela, sim. Que legal, né? Um abraço aí à acadêmica, né? Nossa ex-aluna. Comum, né? Termo interessante. Professor, eu vou tentar, então, sintetizar um pouquinho do que você foi colocando, que foram muitas informações importantes, uma experiência de vida interessantíssima. E quando eu fui pesquisar, né, fui ver que veio para nós o folder Para Além da Dor, Superando Obstáculos, né? Esse título já nos causou um desconcerto, digamos assim, porque pensar para além da dor, eu vou superar esses obstáculos, né? Então, assim, tudo que você colocou tem tudo a ver com a sua história de vida, com a questão da sua superação. E uma coisa que você começou, abriu a sua fala, você diz assim: deficiência não tem nada a ver com eficiência, tá? Você tem hoje uma limitação, mas a tua eficiência ela continua a mesma, né? Então, assim, ó, se a gente começar a pensar, valorizar as potencialidades que cada indivíduo tem, como a gente vai ter situações que a gente vai chegar, por exemplo, um aluno. Eu sempre digo assim, eu gosto muito de Gardner, né? Gardner trabalha com as inteligências múltiplas. Quer dizer, nós temos mais que uma inteligência. Então, se eu tenho alguma que no momento né, não se destaca tanto, mas eu tenho outras tantas que vão me dar aquele retorno. Então, eu preciso valorizar as potencialidades.
Uma outra que você deixou nas entrelinhas, né, que nós somos seres únicos, né? Isso nos torna idiosincráticos, uma palavra bem rebuscada, né? Indivíduos que somos únicos. E aí a gente tem pela impressão digital. Como é legal nós trabalharmos dessa maneira, pensando que temos, num contexto de sala de aula e sociedade, indivíduos diferentes. Você imagina, e aí a sugestão fica para um outro momento, você assistir um videozinho do EZT, onde eles trabalham numa sociedade onde são todos iguais. Que graça teria a nossa vida se não tivéssemos essas diferenças, tá? Precisamos abrir possibilidades para conhecer e aprender novas situações. Como isso é interessante e como se faz necessário para nós, educadores, para os acadêmicos que estão em processo de formação, que precisam né, dar sequência ao seu trabalho. E aí entra a questão que eu faço o gancho com a empatia, que você já falou, eu já falei, eu não vou seguir isso. Também a gente precisa pensar políticas públicas onde faça uma diferença na sociedade. Eu não posso ter uma legislação que ela faça todo esse aporte teórico, mas quando eu for ver na prática, eu não consigo, entendeu, fazer o benefício dela. O que é mais importante igual condições para a questão aqui, deixa eu ver, não anotei bem aqui, a importância do apoio do grupo familiar e aceitação, isso é importantíssimo, você já falou. A questão das barreiras pragmáticas, que voltam à questão das leis que eu já falei para você. Como o outro me vê, né? A questão da alteridade, eu me colocar no lugar do outro, eu me colocar no lugar do Frederico e vice-versa, para a gente poder, né? A gente também eliminar essas barreiras atitudinais, pensando assim, ó, nos preconceitos, às vezes nas brincadeiras que a gente faz de mau gosto, quando você manda aquele videozinho, não só da questão da pessoa com deficiência, mas quando você brinca com a questão de gênero, quando você brinca com a questão de raça, com a questão de credo, então vai muito além da pessoa com deficiência, né? A questão dos estigmas, das discriminações. O professor é uma pessoa que anda muito de ônibus, né? E às vezes, então, o nosso olhar fica mais aguçado. Eu, digamos assim, eu sou uma pessoa acima do peso, e muitas vezes eu digo assim, quando você senta no banco, ninguém senta perto de você. Não sei se é medo que a obesidade vai pegar por osmose. Quando tem um trabalhador que vem sujo de tinta ou de, sei lá, de cimento, as pessoas evitam sentar próximo. Por que isso? Então, a gente começa a ter um olhar diferente, né? As barreiras atitudinais também da questão da ignorância, do medo, né? Eu preciso perder esse medo, porque... e aí entra aquela questão, bom, eu tenho uma pessoa que tem deficiência visual, porque eu não posso chegar e dizer, você precisa que eu te conduza de que maneira? Ela só tem deficiência visual, ela não é cega, ela não é muda, quer dizer, então eu posso interagir nessa situação, né? A questão de eu ver a pessoa com deficiência com menos-valia. Ah, mas ela pobrezinha, ela é deficiente, ela tem isso. Não, ela tem potencialidades, ela tem condições, né, de produzir, ela é um indivíduo como qualquer outro. A questão de inferioridade, né? A piedade, comparação. Gente, cada indivíduo é único, né? Nesse contexto onde nós estamos em 91 pessoas na sala, cada um tem uma maneira de entender a sua fala, a minha fala, as colocações. Então, isso eu preciso respeitar. Eu também preciso eliminar essa situação de assistencialismo, né? De superproteção. A gente que trabalha com crianças menores, educação infantil, as mães têm medo de soltar os seus filhos, têm medo que as crianças cresçam, tá? Então, a importância de você ter uma vida social, de você sair, de você se divertir, mas isso eu dependo também que a minha família me dê esse ok, que eu consiga sair para balada. Estou falando de um adolescente que tem uma deficiência, que eu possa ir para balada, que eu possa vivenciar meus amigos, que eu possa participar de uma live, quer dizer, acreditar que ele tem potencialidade. Uma outra coisa que você deixou também claro na sua fala, tudo vem do exemplo. Quer dizer, o seu filho, é emocionante quando você diz, e eu me arrepio assim, quando você diz, o meu filho é minha perna. Você tem noção de quanto isso é importante para nós ouvir isso?
né? O seu filho, e quer dizer, para ele você continua sendo aquele pai perfeito, aquele pai, entendeu, com aquelas qualidades. A questão da perna é uma coisa ínfima perto de tudo isso. Eu chego a me emocionar, tá? E aí a questão, então, da criança, né, professor? Como? A inocência da criança. Sim. E aí tem aquela questão que eu sempre digo, Frederico, assim, muitas vezes, quando a gente está passando um sinal vermelho, tem um filho pequeno, tem um menino de 4 anos, ele está atrás do carro, ele vai dizer, ele sabe que no vermelho é para parar. Se você passar, quando ele for adulto, com 18 anos, ele vai fazer isso porque o pai dele fez. Então, quer dizer, tudo começa pelo exemplo. Se eu respeito a questão de gênero, a questão de raça, N situações, as pessoas que estão ao meu redor também vão aprender a respeitar. Então, isso também é importante. Também destaquei que você falou o tempo inteiro de protagonismo da sua história, né? E aí, assim, para finalizar, e depois eu abro para o senhor de novo, somos responsáveis por um ambiente, um espaço social mais justo e igualitário. E aí, de novo, eu friso, todos somos diferentes e com habilidades. E o respeito, ele é primordial. A inclusão só será concretizada quando cada um de nós reconhecer as barreiras que nutrimos e buscarmos minimizá-las ou simplesmente erradicá-las da nossa vida, tá? E para fechar essa fala, e depois eu abro para o senhor de novo, tem uma frase que eu até destaquei aqui no meu computador. E eu tenho uma criança que tem síndrome de Down, tá? E ela tá fazendo o sinal de paz aqui de uma borboleta. Ela diz o seguinte: na vida é preciso ter coragem para ser diferente. Na vida é preciso ter coragem para ser diferente e muita competência para fazer a diferença. Então, a gente, quando começar a pensar, começar a visualizar a questão da deficiência com outro olhar, eu acho que nós vamos pensar uma outra sociedade, uma sociedade mais inclusiva, tá? Antes de eu finalizar aqui, o Jefferson diz o seguinte: professor Frederico, boa noite. Inicialmente, quero agradecer por compartilhar sua história de superação. Ainda sobre políticas públicas para acessibilidade, como o senhor percebe os espaços públicos de lazer para pessoas que necessitam de acessibilidades? Abraço, tá? E mais o professor Renato, da Pastoral, Prof. Fred, pode deixar o seu e-mail também. E aí, depois, você pode, então, fazer os seus fechamentos, considerações finais, e se alguém mais quiser contribuir, também fica à vontade, tá bem? O que me chamou a atenção que tu falaste é a questão do exemplo. Tá? E quando se fala em exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar no Colégio Coração de Maria, lecionei lá por 2 anos. Uma coisa que está gravado ainda na minha memória e sempre, seguidamente, eu lembro, mostremos com exemplos o que com palavras ensinamos. Bárbara Marx, né? Fundadora da congregação. Isso resume tudo, acho que tu falaste. E a criança, ela ainda é pura, ela ainda é ingênua, ela ainda é inocente, ela está despida de preconceitos. Tá? Preconceitos que ela poderá ou não adquirir durante a caminhada, né? Durante a experiência dela até a idade adulta. Então, se nós pudermos manter a pessoa assim, sem preconceito, acho que a gente se encaminha, aliado ao respeito, aliado à empatia, a gente se encaminha para um mundo melhor. Talvez essa pandemia esteja nos dando uma oportunidade de ver o outro. Será que eu, Frederico, estou vendo o outro? Será que vocês estão vendo o outro? Estamos vendo o próximo? Será que estamos nos sentindo tocados pelo próximo? Eu não sei, não tenho resposta, né, professor? Mas acredito que o exemplo, ele é primordial. Ele é primordial. E por isso que eu destaco o meu menino, né? Porque eu tento, assim como eu tive bons exemplos, eu me coloco, né, na posição, na obrigação de repassar. Não que a gente seja infalível. Não é isso. Somos falíveis também, né?
questão do Jefferson ali, eu não sei se eu consigo responder a pergunta dele, porque eu não tenho circulado muito por aí, e talvez antes eu não tivesse percebido. Mas, como eu disse, eu acredito que nós estamos nos encaminhando para uma sociedade melhor em todos os sentidos, inclusive na acessibilidade. Tá? Nós já estamos bastante adiantados nisso. Tá? Eu tenho tido também o apoio de pessoas ligadas à Câmara de Vereadores, ali, inclusive um dos nossos edis, que trabalha nessa causa, e eu tenho visto que está na pauta, né? Está na pauta trabalhar para atender essa demanda. Mas, assim, ó, pelo que me lembro, pelo que andei vendo, ainda falta sim, né? Falta uma melhor calçada, né? Melhor acesso para quem usa um cadeirante, né? Faltam acessos, faltam... aqui no meu prédio onde eu moro, eu tive que me mudar para um elevador, para um prédio onde tem elevador. Aí, esses dias eu estava ingressando no elevador, eu reparei numa plaquinha que tinha: em caso de incêndio, não use o elevador. Eu vou comprar um paraquedas, né? Entendeu? Eu vou comprar um paraquedas, né? Vá que aconteça um evento desses. Então, e ao mesmo tempo que a gente percebe essas coisas, vê que isso é bastante complicado, né? Mas eu acredito que a gente vai se encaminhar para uma sociedade melhor. E a educação, né, professor? Eu não podia deixar de tocar na educação, porque, como eu sempre digo, aquele que realmente, verdadeiramente, aquele gestor público que realmente, não interessa a esfera, federal, estadual, municipal, que realmente, de forma séria, investir em educação de verdade, porque eu me permito agora a minha opinião, eu acho que só com Dom João VI, não, com Dom Pedro II, talvez, que tenha se feito investimentos que proporcionalmente falando, né, fizeram sentido. Realmente nós vamos ter um país melhor, e investindo em educação, você está investindo em saúde, está investindo em segurança, você está investindo em todas as demais áreas. A educação vai fazer com que as pessoas possam não apenas ficar sensíveis aos problemas, mas se conscientizar sobre eles. Sensibilidade é uma coisa, consciência é outra. E eu acho que somente a educação, tá? Uma educação ampla, verdadeira, tá? Quando nós tivermos as pessoas vendo a educação, nós mesmos, os acadêmicos que nos escutam, tá? Os estudantes do médio, do fundamental, quando nós passarmos a ver a educação como investimento e não como gasto. Professor Frederico. Né, talvez nós tenhamos uma sociedade melhor ainda. Ok, professor, muito assim, ó, a gente então agradece, aí no chat, as pessoas estão agradecendo você estar conosco essa noite, compartilhando a sua história, uma história, né, cheia de significado, que nos faz também repensarmos nós, enquanto pessoas, enquanto colocar-se no lugar do outro. Muito obrigado, professor, então, pelas contribuições, né, por estar conosco nesse momento, com os acadêmicos, nos trazendo tantas informações preciosas, tá? Tudo de bom, então, a gente agradece mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, professor.